Pai Senhor, meus irmãos, a todos que estão me ouvindo aí, estaremos começando em instantes, tá bom? Só mais um pouquinho, por favor.
Pessoal, Pai Senhor, como é que vocês estão? Todo mundo me ouvindo aí? Pai Senhor, galera. Show de bola, show de bola. Então, vamos começar, né? Cara, eu vou esperar só mais um pouquinho, vou esperar até as 8h15 aí para todo mundo entrar, tá bom? 8h15 aí, em ponto a gente começa, beleza? Beleza, então, pessoal? Já deu tempo de todo mundo entrar aí? Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Então, galera, queria que você que puder abrir sua câmera aí. A gente está, pelo menos nesse início de aula, né, como nós sempre fazemos, para eu poder estar saudando você aí. Gostaria que você abrisse sua câmera, você que não está muito à vontade em casa, né? Você que pode estar abrindo sua câmera aí, abre aí para a gente fazer uma saudação em conjunto aí, beleza? Tô vendo o pessoal já abrindo aqui, a Jennifer, a Evelyn, o pessoal tá abrindo aí. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, pessoal. Como a gente sempre faz, né? Começando a aula de hoje, eu queria saudar nossa irmã Jennifer, que está conosco, nossa irmã Evelyn, pastor Edson, pastor Roger, irmã Carla, irmã Lohane, Jonathan, Budoguinho. Aê, meu velho, saudade, hein? Pastora Mariângela, missionária Edna, Isabela, Maria de Mamá, Claudinha, Jéssica que está entrando aí, né? Ana Luísa,
Raninha, minha esposa, irmã Cleide, Marcão que está na estrada aí, não chegou em casa ainda. Espero que você tenha chegado, Marcão, beleza? Irmã Deilde, irmã Daniela e Natália Rocha. Catiele e Marquinhos também, sejam bem-vindos aí, tá? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao curso bíblico, tá bom? Nós vamos iniciar agora, acho que já deu tempo de todo mundo chegar, né? 8h16. Então, vamos fazer uma oração inicial para a gente começar. Queria pedir que nossa irmã Jennifer fizesse uma oração inicial para a gente hoje. Pode ser, Jennifer? Eu vou desmontar seu microfone aí, tá bom? Oi, Jennifer, pode falar, estamos todos te ouvindo. Amém. Jennifer, pode falar. Calma aí, só um minuto. Só um minutinho, fala com a gente. Pronto? Não estamos te ouvindo, Jennifer. Vocês estão ouvindo a Jennifer, pessoal? Dá um legal se vocês estiverem ouvindo. Pô, então sou eu. Ah, não. Aí não vai, né? Tava mudo aqui. Beleza, pode ir, Jennifer. Amém. Vamos lá. Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos por mais um dia em tua presença, te agradecemos por mais um dia de estudo. E neste momento, meu Pai, pedimos sabedoria, discernimento para a tua palavra, que a palavra do dia ela venha germinar em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos, meu Pai, o entendimento para levarmos essa palavra para outras pessoas, que nós venhamos frutificar o nosso Espírito Santo através dessa palavra. Em nome de Jesus, que venha ser um momento de comunhão, um momento de união, um momento que venhamos compartilhar bons sentimentos com o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra venha nos encher da tua graça e do teu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais uma palavra nessa noite, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Jennifer. Muito obrigado, tá? Nada. Vou fechar esse microfone aqui agora. Pessoal que tá chegando aí agora, tá? A Rede Dança tá em peso aí hoje, né? Muito bom, graças a Deus, né? A líder Lohane aí tá com a gente hoje também. Pessoal, vocês estão chegando hoje e não sabem ainda, né? Eu queria que vocês pegassem um caderno, uma caneta para anotar, uma bíblia de estudo para que vocês possam acompanhar, tá bom? E quem quiser deixar a câmera aberta, deixe. Quem quiser fechar a câmera também, fica à vontade. A gente sempre faz, a gente abre no começo a câmera e depois nós fechamos a câmera, tá bom? Então vamos lá, né? Hoje foi bem corrido para mim, porque eu perdi o material que eu tinha salvo para dar aula. Primeira vez que isso acontece, né? Mas Deus está na frente, Deus está no controle. E a gente vai levar aula aqui, pretendo não demorar muito, né? São 8h19 agora, como nós sempre fazemos, às 9h19 eu pretendo estar terminando, no máximo, e vamos começar a aula de hoje. Eu queria pedir também a ajuda da Catiele. Catiele, você faz aquela chamada pra gente? Pode ser? Beleza? Se não for, te atrapalhei, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então nós paramos aqui, para quem está chegando hoje, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, tá? A Epístola aos Hebreus. Eu dei alguns dados iniciais nas aulas passadas, tá? Como quem foi o autor, tá? Então, quem está chegando hoje, anote aí essas informações básicas, né? O autor da Carta aos Hebreus é desconhecido, porém, sugere-se que possa ter sido pela escrita, né? Pelo estilo da escrita, possa ter sido o apóstolo Paulo, Apolo, tá? O mestre Apolo, que é citado nas escrituras também, ou o próprio Lucas, tá bom? Então, temos esses três possíveis autores. Qual é o tema da Carta aos Hebreus? Quando Paulo escreve, né, Carta aos Coríntios, tal, ele está escrevendo para essas igrejas, para esses irmãos que moram nessas localidades, que estão constituindo igrejas. Então, qual é o objetivo da Carta aos Hebreus? É demonstrar a superioridade de Cristo. Tá? Então, anote aí, qual é o objetivo da Carta aos Hebreus? É demonstrar a superioridade de Cristo. Superioridade de Cristo em relação a quem? Em relação a Moisés, em relação a Abraão, em relação aos anjos, que nós vemos nas aulas passadas que os judeus estavam fazendo culto aos anjos, né? O apóstolo Paulo fala isso. E o autor dos Hebreus, ele vem nos falando que Cristo é superior a isso tudo, inclusive a lei, inclusive a Moisés, Cristo é superior a tudo. Então, é uma carta tentando demonstrar aos judeus que Cristo é superior a todos os profetas, Cristo é superior a todas as divindades, e que Cristo veio... Gente, só um minutinho, gente. Misericórdia. Os caras estão brigando aí na rua. Então, Cristo é superior a isso tudo, tá? Então,
o autor dos Hebreus tenta demonstrar isso, e ele demonstra com muita eficácia. Também, qual é o segundo objetivo do autor dos Hebreus? Ele também quer convencer os judeus que eu digo, os judeus convertidos, que estão querendo retornar à religião judaica, a permanecerem no cristianismo. Então, nós vemos esse objetivo muito claro do autor dos Hebreus. Ele quer provar que o cristianismo, que Cristo veio, né? Porque, não sei se vocês sabem, os judeus ortodoxos, eles não acreditam que Jesus veio ainda. Eles esperam o Messias dele. Então, ele tenta provar isso, né? É esses judeus que estão tentando retornar à religião judaica, que Cristo é superior, tá? E que Cristo já veio. Como sempre faço aqui no começo, eu vou falar bem rápido aqui, tentar fazer uma apanhada aqui do que a gente falou, tá? Então, aqui no capítulo 1, né, nós vemos Cristo em relação aos anjos, superior aos anjos. Cristo superior aos profetas, ainda no capítulo 1. Depois, 2, o perigo da negligência, né? Quando nós negamos essa vinda de Cristo, tá? Essa sua divindade. O 3, vamos ver aqui, Cristo é superior a Moisés, como eu falei, né? Muitos se vindavam em Moisés. Vou só montar um microfone que está solto aqui, que eu não sei de quem é ainda. Não, já foi montado, já. Não está solto ainda, deixa eu ver de quem é. Só um minutinho, gente. Nossa, é da Raina. Putz, então, vamos lá, gente. No 3, Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade, da desobediência, né? No capítulo 3 afirma tudo isso, que nós que somos cristãos, nós esperamos o descanso de Deus. E aqui contrasta com o povo de Israel, que pereceu no deserto, que, apesar de crerem em Deus, eles não cumpriram com obediência os mandamentos e ficaram de fora da terra prometida, tá? Aqui no 4, né, fala de entrada no descanso de Deus pela fé. Eu expliquei isso também, que a questão do descanso é a nossa salvação, tá? A esperança que nós temos em Deus, que um dia nós descansaremos, assim como Deus descansou das suas obras no 7º dia. Jesus como sumo sacerdote, eu também expliquei a função do sacerdote. Eu vou falar um pouquinho mais hoje também aqui, para que o pessoal que está chegando hoje possa ser esclarecido a respeito disso. 5, Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, tá? Então, nós vamos começar a aula de hoje, tá? Prepare sua caneta, seu papel. Ok? Vamos iniciar a aula de hoje. Gente, eu estou um pouco esbaforido assim, que eu vim correndo, quase não deu tempo de chegar em casa, quase o metrô fechou, a porta fechou no patinete, quase quebrou meu patinete, eu perdi os arquivos, meu Deus do céu. Correria terrível, mas Deus está no controle, tá bom? Então, vamos lá, gente, respirar fundo aqui. Vamos lá. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Capítulo 5, vamos lá. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. Tá? 2, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele está rodeado de fraquezas. Então, aqui o autor dos Hebreus está falando que todo sacerdote humano, ele oferece sacrifício pelo povo e sacrifício por si mesmo. Então, quando o sacerdote antigamente ele se chegava a Deus, o que ele fazia? Eu expliquei isso aqui nas aulas passadas, que o sumo sacerdote ele entrava uma vez ao ano com um sininho amarrado na sua roupa e ele entrava no Santo dos Santos. Qual era o objetivo dele? Era prestar um sacrifício expiatório por ele e pelo povo, tá? Já que ele mesmo tinha pecados, ele tinha que se achegar a Deus de uma forma santa, que ele tinha todo um procedimento antes de chegar, e ele se apresentava ali como apresentava sua oferta a Deus de perdão, de sacrifício, assim também como a oferta pelo povo, tá? E se esse sino parasse de tocar, né? Ficava uma corda amarrada no sacerdote ali com esse sino. Se parasse de tocar esse sino, as pessoas entendiam, aqueles que estavam do lado de fora, que o sacerdote havia sido fulminado por Deus por causa dos seus pecados. Então se puxava a corda e ele saía arrastado, tá? Ele saía morto. Vocês verem a seriedade, né, do procedimento de se entrar no Santo dos Santos, tá? Então, é isso que quer falar. Então, se Cristo ascendeu os céus e hoje é o nosso sumo sacerdote, eu quero demonstrar para vocês aqui hoje um pouquinho do que Cristo faz nos céus, tá? Essa função dele como sumo sacerdote. Porque muitas pessoas imaginam que Cristo ascendeu os céus, está sentado à direita do Pai e não faz mais nada, né? Inclusive, muitos de nós temos aquela ideia, né, de que, tanto novela da Globo, né, que nós assistimos, que quando a gente morre, a gente fica de branco, numa planície muito bonita, aquilo tudo, e eu vou te provar que não, tá? Há trabalho na terra e também há trabalho nos céus. Então, eu quero que você anote aí, por favor, a referência no verso 1, a referência de Apocalipse, capítulo 1, verso 13. Apocalipse, capítulo 5, versos 7 a 8. 7 e 8. Apocalipse, capítulo 8, verso 1 ao 4. E Romanos,
8:34. Então, vou voltar aqui. Apocalipse 1:13. Apocalipse, capítulo 5, 7 e 8. Apocalipse, capítulo 8, 1 ao 4. E Romanos 8:34. Vou ler para vocês rapidinho. A primeira referência. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, perceba, aqui está o apóstolo João, né, que teve essa visão com Cristo. Ele está aqui nos dizendo como Cristo estava vestido nos céus. E perceba, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, tá? Que Jesus era o Filho do Homem, ele gostava de ser chamado assim. Também é assim como as Escrituras o dizem. Vestido até os pés de uma roupa comprida. Perceba, antigamente, quem usava uma roupa comprida até os pés? Na verdade, todos usavam, né? Os judeus. A roupa era constituída de um manto, de uma bata e de um cinto. Colocava em sua roupa. Mas perceba, era um cinto de ouro. Quem utilizava esse cinto de ouro antigamente era somente os sacerdotes, tá? Então, João aqui está vendo Jesus na figura de um sacerdote. Aqui no capítulo 5 ainda, na segunda referência, diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, tá? Então, Cristo veio e tomou o livro da mão de Deus, Deus Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, tá? Aqui nós vemos também, mais para frente vou explicar isso aqui, Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 4. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com oração dos santos, tá? Isso é muito interessante, porque existe toda uma estrutura de tabernáculo no céu de serviço. E eu expliquei isso lá quando a gente estudou o Evangelho de João, né? Que às vezes a gente não entende que do altar de Deus saem vozes, fumaça, fogo, né? E perceba que o altar de Deus ele é feito por chamas, tá? Inclusive lá em Isaías, né? Acho que é no capítulo 5 ou 6, quando fala no ano que morreu o rei Uzias, eu estava ali e Isaías vai dizer que um querubim pegou uma tenaz e tocou a sua boca com uma brasa viva, tá? Então, o que acontece? Se existem brasas vivas debaixo do altar de Deus, quando se joga esse incenso, que é a oração dos santos, sai fogo, fumaça. Já experimentou você pegar num churrasco e jogar água no carvão que está ali? O que acontece? Há muita fumaça, né? Só que essa fumaça, essa água, esse incenso, perdão, esse líquido que está ali, ele é nada mais que a oração dos santos. Então, quando é jogado esse líquido no altar, saem vozes, tá? Que são as orações dos santos, fumaça e fogo, ok? Então, nós começamos a entender o que acontece ali, começamos a entender a estrutura, tá? Aqui em Romanos, também diz que quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Perceba Cristo na função de sumo sacerdote aqui também, intercedendo por nós, tá? Então, Cristo não está parado, Cristo está nos céus, numa estrutura de sacerdócio, de tabernáculo. Percebemos, então, que esse tabernáculo que Moisés construiu, esse que o rei Salomão também construiu a Deus, nada mais como a Bíblia nos diz, que a sombra daquele que há nos céus. Então, o tabernáculo perfeito, esse imaculado que existe, está nos céus, ok? Então, tudo que nós vemos aqui na Terra, eu já expliquei isso aqui várias vezes, é sombra do que há nos céus. Se eu estou sentado numa cadeira nesse momento te ensinando aqui, tentando te ensinar pelo menos, é porque existe uma cadeira nos céus, existe um trono. Se existe uma cadeira com rodinha, inclusive a minha aqui, existe um trono com rodinhas, né? Nós vimos lá em Ezequiel, né? Que o trono de Deus tem rodas, tá? Então, tudo é semelhança do que há nos céus. Prosseguindo. 3. E por esta razão, quem aqui, no caso, nós estamos falando do sacerdote mundano, um sacerdote carnal, tá? E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, tá? Falando do sacerdote humano. 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, Deus glorificou o próprio filho, colocando na posição de sumo sacerdote. Quando nós vemos sumo sacerdote e sacerdote, é a mesma denominação, tá? Esse prefixo sumo, ele é usado muitas das vezes em texto em algum lugar e outro, e às vezes não é usado, tá? É igual eu citei, né?
fulano toca baixo, o fulano toca contrabaixo, é a mesma coisa, tá? Esse prefixo aqui é a mesma coisa. Então, Jesus não tomou essa honra para si, tá? Foi o próprio Deus que concedeu essa honra a Cristo. Prosseguindo. Assim também Cristo, assim mesmo tá desculpa, 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você já parou para se perguntar quem é esse tal de Melquisedeque? Tá? Já foi citado algumas vezes no texto, e hoje eu vim trazer para vocês quem é esse Melquisedeque. Eu quero que você anote aí no seu caderno, na sua Bíblia, tá? A referência de Gênesis, capítulo 14, verso 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 7. Hebreus 7, do 1 ao 7. Hebreus 7, 23 ao 25. É isso. Hebreus 7, 23 ao 25, tá? Então, vou ler rapidamente para vocês. Se alguém não pegou a referência, e fala aqui no final da aula que eu mando no chat, ou eu leio novamente, ok? Então, vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De tudo, deu Abraão o dízimo. Deu dízimo a Melquisedeque. E aqui a história um pouco mais completa, aqui em Hebreus, tá? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, tá? Salém é um outro nome para Jerusalém. Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Salém, quer dizer rei de justiça, rei de paz. 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Okay? Então, quem foi esse Melquisedeque, tá? Que fala que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando diz segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Perceba que todo sacerdote era constituído de acordo com a ordenança pré-definida. Então, nós vemos Deus estabelecendo que os sacerdotes viriam quem? Da família de Arão. Por quê? Porque Arão era da tribo de Levi, tá? Então, os levitas eram, em outras palavras, sacerdotes também, porque eles derivavam de Arão, tá? Da tribo de Levi. Então, perceba, esse Melquisedeque, ele aparece como uma figura muito anterior a Levi, muito anterior a Moisés, muito anterior a Abraão. E ele era rei de Salém, era rei de Jerusalém. Porém, os judeus só vieram a existir, de fato, com o nome de judeus e hebreus, após Abraão cruzar o rio de Éber, tá? Por isso que se chamam hebreus. Então, o que aconteceu ali? Havia um sacerdócio, o qual não pertencia nem a Abraão, porque era um sacerdócio superior, mais antigo que Abraão, e de um sacerdócio que não derivava da descendência de Abraão. E perceba, da descendência de Abraão se derivam os judeus e se derivam também os gentios, tá? Os judeus pela lei e os gentios pela fé. Só que a promessa foi feita a Abraão através da fé também. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que Cristo veio da descendência semelhante a Melquisedeque. Por quê? Porque Cristo não poderia ser sacerdote. Cristo não poderia ser rei, tá? Então, o que o texto está tentando dizer, em outras palavras, que o sacerdócio de Cristo não deriva do sacerdócio humano, assim como o sacerdote de Arão, assim como o sacerdócio de Moisés, tá? Perdão, sacerdócio de Arão. Então, o sacerdócio de Cristo é diferente. E perceba, existem muitas semelhanças entre Melquisedeque e Cristo, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E a figura de Melquisedeque é uma figura de Cristo, tá? É uma tipologia de Cristo. Então, vamos lá. Algumas semelhanças. Anote aí no seu caderno. Semelhanças entre Melquisedeque e Cristo. Se não for a mesma pessoa, tá? Se não for o próprio Cristo, Melquisedeque. Vamos lá. Melquisedeque parece continuar para sempre como sacerdote, porque as escrituras nunca registram a sua morte, tá? Jesus, também sendo divino, vive e serve para todos como sacerdote. Então, perceba, a Bíblia não nos diz
que Melquisedeque morreu, tá? E nem que teve fim seu sacerdócio. Então, perceba, Cristo não morre, né? Ele é imortal, ele venceu a morte, adquiriu a vida eterna através do seu sacrifício, e já existia muito antes de tudo, né? Ele é Deus. E ele também não morre, não perde seu sacerdócio, tá? Então, nós temos essa semelhança entre Melquisedeque e o próprio Cristo. A segunda semelhança, as escrituras do Velho Testamento dão a entender que Melquisedeque era eterno, não sendo registrado seu nascimento, linhagem ou morte, tá? Então, nós sabemos também que Cristo é eterno. Cristo deriva de Deus, mas Cristo não tem uma linhagem, vamos dizer, nós não podemos dizer que Cristo teve uma genealogia fora da genealogia terrena, tá? Então, Cristo também tem essa semelhança com Melquisedeque. E uma última semelhança, Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote ao mesmo tempo, tá? O que era impossível sob a lei de Moisés. E Jesus também é rei como sacerdote ao mesmo tempo, tá? Em cumprimento da profecia de Zacarias. Então, perceba, sacerdote, como eu falei aqui, devia derivar diretamente da tribo de Levi, tá? E diretamente de Arão. Mas perceba, Cristo, ele veio através de que tribo? De Judá. Então, Cristo não poderia ser sacerdote de forma alguma, tá? E dessa forma também não poderia ser rei. Mas lá em Zacarias nós vemos a profecia, né, que Cristo estaria sentado sobre o trono e seria rei e sacerdote, ok? Então, eu espero que você tenha entendido por que o sacerdócio de Cristo é semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Meus amados, eu estou indo muito rápido. Como é que vocês estão achando aí? Fala aí, dá um legalzinho aí, só para eu poder, que o objetivo aqui é para que todos entendam, tá? Eu estou pilhado hoje, às vezes eu estou falando um pouco rápido. E o que vocês estão achando? Bota no chat aí, dá um legalzinho para mim, abre a câmera aí, me deixa informado, tá bom? Ninguém disse nada. Estou entendendo que está no ritmo bom, beleza? Então vamos lá, pessoal, prosseguindo. 7. Ele, a irmã Edna colocou um legalzinho aqui, falou que tá bom. A Evelyn também, beleza? Show de bola, vamos lá então, prosseguindo. 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cara, isso é muito forte, né? Eu expliquei isso até na outra aula. Como assim Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? E perceba, ó, ele com lágrimas, orações, súplicas, a quem eu podia livrar da morte, tendo... Então, aqui está se referindo ao episódio que aconteceu no Getsemane, quando Jesus Cristo estava ali, intercedendo, né, junto com seus discípulos ali, e Cristo estava falando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava tentando dizer em outras palavras, né? Senhor, eu sei que vai ser uma morte muito dura, eu sei que eu vou sofrer bastante. Se eu tiver como isso ser feito de uma outra forma, eu aceito. Esse cálice pode ser passado, contudo, seja feita a tua vontade. E perceba que o texto diz que, pela sua piedade, ele foi ouvido. Mas não quer dizer que ele ia deixar de sofrer a pena. Perceba, às vezes você pecou, o seu pecado tem uma consequência muito drástica, né? E você ora a Deus, Deus te considera um santo, Deus te ama muito, e Deus te ouve. Mas apesar de Deus te ouvir, ele não vai te liberar da consequência. Tá? Então, aqui está falando que Cristo, por sua piedade, né, ele foi ouvido, ou seja, Deus ouviu ele por sua piedade, mas não o poupou do sacrifício. E diz aqui no 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem. Então, perceba aqui, gente, isso é muito forte, quero que você preste muita atenção agora. Alguém falou no chat, queria só ver? A Jennifer falou que está falando muito rápido, sim. Então, Jennifer, eu vou mais devagar para você, tá bom? Vou falar mais devagar. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tá? Então, como assim Cristo, que era perfeito em tudo, aprendeu a obediência de alguma forma? Perceba, gente, eu ensinei isso na aula passada e falei, eu vou falar novamente. Se meu pai, eu vou citar porque aqui nós estamos numa relação de filho e pai, tá? Então, todo mundo conhece meu pai, que é o pastor Roger. Ele fala assim, Rael, você vai ter que cruzar o mundo aí a pé. Eu falava, caramba, pai, pelo amor de Deus, é muito longa essa distância. Se tiver de alguma forma que você possa me dar um carro, um avião para eu cruzar o mundo, vai ser muito mais fácil para mim. Ele fala, não, você vai ter que passar por isso. Eu falo, ok. Então eu passo por isso, tá?
Então, eu falo pro meu pai que, na verdade, eu falo pro meu pai que eu vou passar por essa experiência. Mas se eu, de fato, não passar por essa experiência, eu não aprendi a obediência através da experiência. Não sei se você está me entendendo. Cristo era alguém que talvez nunca precisasse obedecer ao Pai. Ele era Deus, ele era perfeito. Mas pela obediência, ele foi aperfeiçoado no sofrimento, tá? Então, através desse sofrimento, ele falou, Pai, tô disposto a pagar esse preço, não tem como ser poupado disso, eu vou passar pela cruz do Calvário, e com isso vou aprender a obediência por causa disso. Então, não é uma relação de causa e consequência, é praticamente uma relação de consequência e causa, tá? Então, nós temos aqui Cristo passando pelo sacrifício da cruz, mesmo não querendo, ali falando, Senhor, passa de mim esse cálice, se possível, tá? E com isso, ele aprendendo a obediência, porque se ele deu a palavra dele que ele deveria passar por aquele ali, ele passou, de fato, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento dele, tá? E aqui nos diz que ele, embora sendo filho, foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação. Esse aperfeiçoado aqui nos remete à ideia de perfeito, tá? Do grego perfeito. Então, o que acontece? Cristo, quando passa por isso, ele se torna perfeito no sacrifício. Por quê? Porque nós, homens pecadores, eu, você, todos que estão aqui nessa live, né? Todos pecam, né? Nós estamos sujeitos a erros, a falhas, a pecados. E as dores humanas, tá? Então, nós estamos constantemente passando por dores, provações, sofrimentos. E a tônica do evangelho é o sofrimento, tá? Então, Deus te aperfeiçoou através do sofrimento. Então, perceba, se Cristo, o autor da nossa salvação, não sofreu, como é que ele vai poder nos socorrer aqueles que sofrem? Para pensar isso. Se eu nunca usei droga, como é que eu vou socorrer o drogado? Se eu nunca pratiquei furto, roubo, sei lá, dando exemplo aqui, como é que eu vou praticar aquele que foi viciado, um cleptomaníaco, tá? Então, isso é muito incoerente. Então, eu preciso ter passado por aquilo para que eu possa socorrer aqueles que estão passando por isso, tá? Então, por isso que diz aqui que tornou-se o autor da salvação para que todos os que lhe obedecem, tá? Tendo sido aperfeiçoado, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, pelo sofrimento que passou, aprendeu a obediência, se tornou o autor da nossa salvação, e com isso também somos sacerdote. Agora, ele, a semelhança do sacerdote humano que se conduiu dos outros pelas suas próprias falhas, ele, apesar de não ter falhas, ele se conduiu por saber da nossa humanidade. E agora ele pode se apresentar a Deus como um sacrifício e também se apresentar pelos nossos pecados, tá? Como propiciação. Gente, é complexo Hebreus, tá? Eu sempre falo isso aqui, tá? É complexo, mas não desista. Fique comigo aqui. A gente está esmiuçando, beleza? Então, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Aí, eu tô falando, até ele, o autor fala que é difícil de explicar. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Então, aqui, esse tardios em ouvir aqui é preguiçosos em ouvir, tá? Essa é a palavra, né? Tardios. 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao mesmo tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares, tá? Elementares são iniciais, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, o autor que está falando aqui, poxa, quando vocês deviam ser mestres na palavra, a gente tem que ensinar tudo de novo lá do começo, tá? Os oráculos, quer dizer, aquilo que Deus enviou aos homens, tá? A lei, aquilo tudo, a gente tem que explicar tudo de novo a vocês. Aqui ainda no 12. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o autor está tentando dizer? Vocês que estão tentando voltar ao judaísmo, que se converteram, vocês estão tomando leitinho, tá? A lei é para os fracos. Nós estamos andando no espírito de vida que Cristo nos deixou. Então, aqui nós temos o alimento sólido, que é o próprio Cristo, que é o próprio pão. Se você está retornando aos rudimentos, aos oráculos de Deus, à lei, aquilo tudo que precisou ser explicado desde o início, você precisa de leite. Então, agora 6, tá? Capítulo 6. Esse é um capítulo bem conhecido e também controverso. E eu não quero entrar em polêmicas aqui, tá? Eu vou explicar de acordo com o contexto. Então, vamos lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito,
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, olha o que o autor considera inicial, elementar. Ele considera inicial e elementar a fé em Cristo. A base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, se nós estamos praticando obras mortas constantemente e aprendendo da fé em Deus ainda, nós estamos no começo, nos rudimentos da fé. Tá? Então, se pecamos toda hora, Jesus, me perdoa, nós estamos, na verdade, no começo, tá? Estamos tomando leitinho ainda. É isso que o autor considera. 2, o ensino de batismos, tá? Aspersão, imersão, e da imposição de mãos. Não só a imposição de mãos, né, a respeito de orar por alguém, como Paulo impôs as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo, assim também como para unção, tá? Unção de 5 ministérios, pastor, mestre, profeta, apóstolo e evangelista, tá? Imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, ele considera todos esses temas aqui rudimentares, tá? E eu pergunto para você, pergunta aí, você sabe sobre tudo isso? Se você não sabe sobre todos esses assuntos, se considere que você está tomando um pouquinho de leite, tá? Ainda está no comecinho. Isso faremos se Deus permitir. 4. Agora sim, né? O polêmico... Começa aqui a polêmica, né? É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, que é vergonha, tá? Então, perceba o contexto. O autor dos Hebreus está mandando uma carta para os hebreus que estão pensando em retornar ao judaísmo, devido à dificuldade, à perseguição da fé cristã, tá? Do caminho, como era chamado o cristianismo antigamente. Então, eles estão ali, sendo tentados em seu coração a retornar ao judaísmo. Então, o que o autor dos Hebreus fala aqui? É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, ou seja, esses judeus convertidos que provaram o dom celestial, que foram iluminados por Cristo, né, que Cristo é a luz do mundo, lá em como fala em João, e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, vocês, judeus, que aceitaram a Cristo, estão provando tudo isso, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a vergonha. Ou seja, e caíram. Caíram do quê? Perceba, você estava no judaísmo, você aceitou Jesus Cristo, você está de fato superior, você está comendo alimento sólido, você está na lei do espírito de vida. A lei do judaísmo está na lei da morte, tá? A Bíblia fala que a lei, pela lei, o pecado tomou ocasião, tá? E gerou a morte. A lei nada mais é do que a morte, é o mistério da morte, né? Como nos diz a palavra. Então, você está num patamar superior. E, de repente, você volta ao judaísmo. Então, você cai novamente. Por isso que aqui a palavra é cair, tá? E caíram, tá? E, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ou seja, não há nenhum outro ato que seja possível para te gerar arrependimento, já que o ato máximo foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário, te gerou arrependimento, agora você está em Cristo. Se você voltou ao judaísmo, o que mais pode te resgatar se o sacrifício de Cristo já foi feito? Ok? Então, vocês estão crucificando aqui, ó. Estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Por quê? Porque quem crucificou a Jesus? Os judeus. Então, os judeus, na sua religião judaica, nas suas crenças na lei, crucificaram a Jesus. Então, quando vocês estão retornando ao judaísmo, vocês estão crucificando novamente a Cristo, assim como vocês fizeram lá no dia da crucificação. Expondo-lhe a vergonha, muito mais agora. Por quê? Depois de ter provado isso tudo, ter provado tudo em Deus, os dons, os poderes do mundo vindouro, vocês estão voltando ao rudimento. Aquilo tudo que era elementar. Ok? Então, a mensagem é essa. Verso 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ou seja, aqui está a terra, aqui está a chuva, tá? A chuva que é representada por Cristo. Ela está chovendo em você. E você produz erva útil e alimenta aqueles que precisam, ok. Você recebe bênção da parte de Deus. Agora perceba totalmente ao contrário. O mesmo efeito da chuva caindo sobre a terra e agora gerando espinhos. Perceba no verso 8. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição. E o seu fim é ser queimada.
Agora, muita atenção aqui, muita atenção. Muitos de vocês, assim como eu também, interpretavam, né? Ou, ao ler agora comigo, interpretam esse verso como inferno, tá? E o seu fim é ser queimada. Eu quero te mostrar que essa mensagem é para os judeus convertidos, tá? Para aqueles que foram salvos em Cristo. Então, para nós que estamos em Cristo, como a Bíblia fala, para aqueles que estão em Cristo, não há condenação, se de fato nós estamos em Cristo. Então, perceba, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, e Cristo não está no inferno, nós não estamos condenados com Cristo. Se Cristo está nos céus, nós estamos juntamente com Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, no corpo de Cristo, na igreja. Então, essa mensagem é para os que estão salvos, os que estão em Cristo, ok? Então, perceba o que fala aqui no verso 8, né? Na parte B. E o seu fim é ser queimado. Que tipo de fogo é esse que se refere a esse verso? Já que para os que estão em Cristo não há possibilidade de perda da salvação. Porque a Bíblia fala que a salvação é um presente, é um dom que foi dado por Jesus, tá? Então, a salvação não depende do que eu faço, logo também não é do que eu deixo de fazer. Não está condicionado a mim, está condicionado a Cristo Jesus. Foi um presente que me foi dado. Então, que fogo é esse que está se referindo aqui? Quero que você anote, por favor, a referência no verso 8 aí, de Hebreus 10, capítulo 10, versos 26 e 27. Mateus, capítulo 7, verso 19 ao 23. João, capítulo 15, verso 1 ao 6. E a última referência, primeira carta aos Coríntios, aos cristãos que estavam em Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao 15. Novamente, Hebreus 10, 26 e 27. Mateus 7, 19 ao 23. João 15, 1 ao 6, e 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Vou ler rapidamente, para que vocês entendam que tipo de fogo está falando aqui, tá? Primeira referência, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Mateus 7. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? Aqui não está falando de céu, aqui está falando de reino, tá? Existe uma diferença de céu e reino. Vou tentar falar rápido aqui, que a gente sempre bate nessa tecla, né? Se você quiser, você volta nas aulas lá, que nós temos no Cefal, tá? E também nas aulas de João. Mas é praticamente isso. O céu, vamos dizer que céu contém reino, tá? Céu como se fosse um grande círculo e reino está incluso dentro do céu. Quando nós morremos, nós temos duas designações. Nós podemos estar junto ao trono de Deus, tá? Esses são os vencedores, são aqueles que permitem que o Senhor faça obra através das suas vidas, ou nós podemos estar nos céus também. E qual é a diferença dos vencedores que estão junto com Deus no trono e das demais que estão apenas no céu, no paraíso, no descanso, né? Como diz Hebreus? A diferença é que no reinado de Cristo, nos 1000 anos, haverá uma disciplina para esses que estão apenas no paraíso e que não herdaram o trono, que não foram vencedores. E a Bíblia nos diz o quê? Que essas obras desses que estão ali, né, de todos nós, que passaremos pelo tribunal de Cristo, serão provadas. E existirão obras de ouro, prata, bronze, feno, palha. E essas obras, né, vamos dizer assim, mais ralé, né, elas serão provadas. E se essas obras não perecerem diante né, não subsistirem diante do fogo de Deus, elas serão queimadas. E a Bíblia fala que este será salvo. Tá, este é quem? Não são as obras deste indivíduo que possui as obras. Este indivíduo será salvo como que pelo fogo. Tá? Então, esse não é um fogo de condenação. Esse é um fogo de disciplina, tá? Então, aqui, quando nos diz aqui em Mateus 7, 19 a 23, aqui no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, tá? Não está dizendo no céu, está falando no reino. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura, nós temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Tá? Está dizendo de reino.
Logo aqui em João fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam fogo e o queimam. Percebam, esse fogo aqui não se refere ao fogo novamente ao fogo do inferno. Perceba a ilustração. Cristo é a videira. Se nós estamos em Cristo e temos relacionamento com Cristo, Cristo faz a obra através de nós. Lá no livro de João eu expliquei, né, que quando diz, né, que Cristo deveria fazer, nós devemos, os judeus perguntam como fazer a obra, e Cristo explica, Cristo usa um verbo que quer dizer para dentro de mim, tá? Então, o fazer a obra não é como nós estamos acostumados a entender, de botar a mão na obra e fazer de qualquer forma. Tem que ter um relacionamento. Então, quando nós entramos em Cristo Jesus, através da vida de Cristo, nós conseguimos fazer a obra. Então, aqui, perceba, entenda a ilustração. Se Cristo é a videira, nós estamos conectados em Cristo, nós estamos em relacionamento, e Cristo pode fazer a obra através de nós. Então, quando nós nos afastamos de Cristo, da videira verdadeira, nós começamos a produzir nossas obras por nós mesmos. E através dessa produção, há uma iniquidade. O que é iniquidade? É tudo que é feito sem a ajuda do Senhor, tá? Em cooperação, tá? Que é Cristo que executa através de nós. Então, essa obra aqui, esse fruto, ele vai se secar, tá? Como fala aqui. Como não pode o ramo produzir? Se alguém não permanece em mim, verso 6, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Então, se nós não permanecemos em Cristo, logo essas obras que nós produzimos não são as obras espirituais, são obras carnais. E aqui, em 1 Coríntios, vai dizer o quê? Perceba, verso 2, do que eu falei, né, do capítulo 3. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira e fina palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. A qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ela dano. Mas esse mesmo quem? Perceba aqui, né, a referência, né? Não é a obra, é esse indivíduo, tá? Esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então, perceba que as obras dessa pessoa estão sendo provadas pelo fogo, e no final, esse indivíduo, assim como o ramo, ele é lançado no fogo. Mas ele vai ser salvo, tá? Será salvo, todavia, como através pelo fogo. Então, a grande luta não é pela salvação, nós que estamos em Cristo Jesus, eu quero que você entenda isso. É pelo reino. Entenda, lá na parábola das virgens, né? Em Mateus 25, se não me engano, fala que o reino de Deus é semelhante a... Não está falando sobre a salvação, existiam 5 nessas e 5 virgens prudentes. Então, entenda que essas prudentes, elas tinham óleo sobrando. E as outras, elas não eram descrentes, elas tinham óleo, mas porém o óleo estava em pequena quantidade. Então ele está demonstrando aqueles que buscam mais a Deus, que têm mais relacionamento, eles entram nas bodas do Cordeiro. E essas que ficaram do lado de fora, elas não perderam a salvação. Elas simplesmente não entraram no reino, estão sendo disciplinadas. Assim também, como fala que aquele que conhece a vontade do seu Senhor e a executa, e não a executa, esse tomará mais chibatadas do que aquele que não conhece e a não a executa. Também nos diz lá que o reino de Deus é semelhante àquele empregado que foi colocado sobre a administração da casa e ele começa a beber e espancar os seus conservos. E a Bíblia nos diz que quando o patrão volta, o patrão senta a lenha nele. A Bíblia também fala do reino que se nós temos alguma rixa com nossos irmãos, por isso que eu tenho essa preocupação muito grande. E eu peço perdão aos irmãos, mesmo às vezes não tendo feito algo, porque minha cabeça está no reino, eu já entendi. Quando nos diz que acerta-te com aquele teu irmão antes que você chegue no juiz, pelo caminho. Porque se vocês encontrarem juiz, vocês vão pagar até o último centavo, tá? E vão ser entregues aos verdugos. Verdugos, em outra tradução, quer dizer torturadores. Quando a Bíblia nos diz isso, para nós nos acertarmos com nossos irmãos no caminho, esse caminho é enquanto estamos vivos.
Porque depois que se morre, não há possibilidade de se acertar com mais ninguém. Então, eu entendendo isso, quando eu penso que o irmão está com raiva de mim, ou quando eu faço algo, eu não espero. Eu não sou exemplo para ninguém, tá? Mas eu estou tentando implementar isso na minha vida. Então, eu entendo que se eu não me acertar no caminho, que enquanto eu estou vivo, depois que eu morrer, eu serei entregue ao verdugo, ao torturador, assim como aquele meu irmão também. Isso não tem um sentido abstrato, tá? É um sentido literal. É fogo, é tortura, tá? Eu não sei como vai ser, mas a palavra de Deus cita chibatada, fogo, tortura. Então não vai ser mole. A Bíblia fala que Cristo reinará com cetro de ferro. Então essa imagem que nós temos desse Jesus aí, love, né? Esse Jesus hippie aí, né? Que muitas músicas cristãs implementaram, cara, é totalmente distorcido. Nós temos agora um Cristo que foi cordeiro, e agora, quando ele morre, ele é o leão da tribo de Judá. Ele está sentado agora na destra do Pai. Ele não está mais na situação de sacrifício. A Bíblia nos fala que todos os pecados não foram levados em conta até Cristo. Olha que forte isso. Então, ele morre por todos. Agora, não, ele está na posição de julgador. É diferente. Na terra, Jesus falava, a minha palavra vai te julgar. Não sou eu, não vim para julgar. Agora, não. Agora, ele está sentado no trono, e terá o tribunal de Cristo, o tribunal das nações e o tribunal do trono branco. É muito profundo esse assunto, eu poderia ficar falando aqui a noite toda. Mas eu quero que você entenda isso. Que para nós que estamos em Cristo Jesus, a Bíblia nos fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, tá? Que medo é esse? É medo do inferno. Então, se você tem medo de morrer, ainda que você ande em pecado da forma que você está vivendo, você não está em Cristo. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Não é pelo medo, é pelo amor. Se Cristo deu uma vida por mim, foi pelo amor dele. É isso que me constrange a continuar, a saber, poxa, eu sou errado, meu Deus do céu. Eu não posso ficar pecando todo dia para ele não estar crucificando a Cristo rotineiramente. Mas eu entendo que quando eu peco, ele pode me socorrer. Ele já passou por isso tudo. E esse amor que me constrange, não é, ai meu Deus do céu, eu pequei, é igual eu pensava, às vezes eu estava vindo de Marabá para Brasília, e eu pensava, meu Deus, se esse avião cair hoje, eu pequei, cara, eu vou morrer. Mas não, eu tinha um pensamento muito, né, arminiano, né, vamos dizer assim. Hoje eu entendo o que é isso, tá? Então quero que você entenda isso também. Isso é muito profundo. Vamos lá. Prosseguindo. 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis ao santo. 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, tá? Diligência, perseverança, para a plena certeza da esperança. Ou seja, o autor está falando aqui, continue até o fim, prestando a sua diligência, o seu caminho certo diante de Deus, a sua piedade, porque nós não somos salvos por obras, mas as obras que fazemos demonstram a nossa salvação. Ok? Então, vamos lá, prosseguindo. 12. Para que não vos torneis indolentes, indolência preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, entenda aqui, atire para algo que é muito importante. O que nos faz permanecer na promessa são duas coisas. Nós temos aqui, no verso 12, para que não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé, o que é a fé? A fé é um dom. E pela longanimidade. O que é isso? É um fruto do Espírito, como nos diz em Gálatas. Então, é impossível que você permaneça em Cristo, gerando obras, gerando frutos, se você não tiver o dom da fé e também o fruto da longanimidade, tá? Que é você esperar, aguardar, né? A Bíblia nos diz que as provações, elas geram paciência, a paciência gera perseverança, perseverança experiência, tá? Então nós somos testados, amassados por Cristo e através desses dons, através do fruto do Espírito, é o que nos faz permanecer nas promessas de Deus. Por isso que é impossível alguém que não faz parte do nosso rebanho permanecer. Beleza? Verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ou seja, a paciência aqui, longanimidade, mesma coisa. 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Quem nunca falou que diante de Deus não fiz isso, né? É muito fácil jurar por Deus, né? Meu Deus, me perdoe, já fiz isso.
E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com o juramento. Ou seja, imagina, alguém te chama, uma voz, uma terra que você não conhece, e de repente você chega lá, você não conhece nada, nem ninguém. Qual é a garantia que isso vai permanecer? Qual é a garantia de que aquilo que foi prometido a você vai ser cumprido? Ou seja, a forma disso se concretizar de fato é quando alguém que é superior a tudo, a todos, infinito, jura por ele mesmo, tá? Então, o que está falando aqui? Que Deus se interpôs como juramento. Ou seja, eu falo por mim mesmo que isso vai acontecer. E Abraão acreditou porque Deus é imutável. 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Acabamos de ler. 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, a nossa segurança de que nós vamos herdar a salvação, que nós já herdamos a salvação, é que são duas coisas: a imutabilidade de Deus e a imutabilidade do seu propósito, do seu juramento. Então, se Deus prometeu, ele cumpre, né? Deus não é homem, né? Nem filho do homem para que se arrependa. E ele por ele mesmo, ele não pode mentir, ele não pode falhar. 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora você já sabe, né? Que é Melquisedeque. Então, perceba, a âncora da alma é a esperança. A esperança é o quê? Na salvação. Então, 19. A qual temos por âncora da alma a salvação, segura e firme, e que penetra além do véu. Entendeu? Então, essa esperança, a salvação, ela penetrou além do véu. O véu foi partido, aqui está se referindo ao Santo dos Santos. É uma esperança que nos foi dada ali, quando foi partido de cima a baixo, ou seja, o próprio Deus rasgou o véu do Santo dos Santos, através do Senhor Jesus Cristo, e agora nós podemos entrar. Tá? Então, penetrou o véu. Onde Jesus, como precursor, tá? Precursor é aquele que vem, aquele que vai antes, né, no exército. O precursor é aquele que chega no acampamento inimigo, na base inimiga, ele desce de paraquedas, ninguém vê, e vai implantando as coisas ali, vai dando condições para que o exército avance. Tá? Então, é a mesma coisa aqui. Cristo, ele veio como precursor, antes de tudo, e entrou por nós no Santo dos Santos, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus amados, acho que tá bom de parar por aqui hoje. É um mar muito grosso, eu reconheço, tá? É um jabá. E se a gente for para o 7 hoje, a gente vai ver coisas mais difíceis de entender, e aí eu acho que vai fazer um bolo na mente de todo mundo, tá? Então, acho que foi bom até aqui hoje. E eu vou abrir agora para pergunta, gente. Eu sei que foi complexo, é difícil, o livro de Hebreus é complexo, é difícil, mas eu espero que você tenha entendido. Alguém tem uma pergunta, algum questionamento para fazer? Vamos abrir a câmera aí agora no finalzinho, para eu possa ver vocês. E aí, gente, algum questionamento, gente? Deu para entender? Dá um legalzinho aí. Foi muito difícil? Como é que foi? Paz do Senhor para todos. Paz, imagem. Meu irmão, que estudo complicado. Eu estou, assim, realmente, minha cabeça está a mil. Eu tenho muitas dúvidas. Engraçado que eu já li muito livro de Hebreus, mas nunca assim, cheguei a uma questão assim, com tanta dificuldade. A primeira dificuldade que eu tenho é sobre a imposição de mãos. Isso é uma questão para mim que eu tenho muita dúvida. Eu queria esclarecimento sobre isso, e no capítulo 6 que fala sobre porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as vistas do seu século futuro e recaíram. Esse versículo também me deixou bem complicada. Sim, sim. É igual eu falei, irmã Edna, eu vou deixar isso aí para explicar na aula à parte, que isso aí também fundamenta o nosso posicionamento na fé, tá? Da igreja, e existem diversas teologias sobre isso aí. Não é algo fácil, tá? Não dá para bater o martelo. Eu tenho uma opinião formada, mas talvez não seja do pastor Roger, né? A gente tem que discutir isso para que a gente possa passar para vocês. Mas o contexto é esse que eu expliquei. São pessoas que estavam tentando retornar ao judaísmo, mesmo depois de crentes. Então, o que o autor está tentando dizer é o seguinte: você, cara, que já aceitou Jesus, você já participou de tudo,
recebeu os dons do Espírito Santo, provou os poderes do mundo vindouro, você está tentando voltar novamente ao judaísmo, ficar debaixo da lei da morte? Porque a Bíblia nos fala que a lei é a morte. Mas Cristo, ele cumpriu a lei, que era a morte, em si mesmo, e nos deu vida. Ou seja, você está deixando de andar na vida para andar na morte. Então, não há mais sacrifício possível para que você possa te levar, para que possa te levar ao arrependimento. O sacrifício máximo já foi feito. Não há nada, não existe outro ser, não existe mais nada que possa morrer, algo que possa acontecer para te levar ao arrependimento. Entendeu? E a questão da imposição de mãos é o seguinte, não é... A gente vê muito misticismo na igreja, né? Ah, o irmão me botar a mão na nossa igreja. Não, mão na nossa cabeça. Não bota não, que não sei o quê, tá cheio de pecado. Claro que tem um pouco de verdade nisso. Mas aqui, o que está falando, na verdade, é a questão da unção dos ministérios. Deixa eu ver aqui onde está escrito isso para eu ler para vocês. Só um minutinho aqui, é bem rápido. Quer ver? Cara, eu não vou achar aqui agora, não. Mas nós vemos várias questões aqui na Bíblia de imposição de mãos, né? Então, nós vemos a questão, Paulo fala, né? Aviva, ó Timóteo, o dom que foi dado a ti através da imposição de mãos. Também fala outra questão, para tomar muito cuidado com quem é ungido. Eu acho que está falando muito mais a respeito disso, porque a Bíblia nos diz que vai trazer sérias consequências, não aquele que é ungido. A gente tem essa ideia, né? Aquele que foi ungido de forma errada, claro, ele está sofrendo por não fazer aquilo que foi chamado. Mas muito mais responsabilidade tem aquele que ungiu aquela pessoa sem que ela fosse chamada. Percebe lá que quando Paulo ele é escolhido para a obra do ministério, estava todo mundo em jejum. Estava todo mundo jejuando, orando, e aí o Espírito Santo falou, levante Paulo e Barnabé para a obra do ministério. Então foram postas as mãos sobre eles, eles foram ungidos. Tá? Então, está falando mais sobre isso, tá? Essa questão da imposição de mãos. Inclusive, o autor de Hebreus considera rudimentar isso. Então, se a gente não sabe sobre batismo, imposição de mãos, salvação e juízo, nós estamos no início da fé. Beleza? Princípio elementar da fé. Beleza? Mais alguém, gente? Alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? A irmã Carla apertou a tela aí. Quer falar, irmã Carla? Tá, gente, eu tô passando entre as telas aqui. Eu acho que não tem ninguém com dúvida, tá? Então, vamos fazer aquela foto legal? Agora no finalzinho? Vamos, quem puder abrir a câmera aí, abre a câmera aí, por favor, pra gente fazer aquela foto aí, beleza? Bater aquele print. Cara, são duas telas grandes. Deixa eu ver se eu consigo pegar todo mundo aqui. Pior que eu não consigo. Meu Deus, é muita gente. Mas tá todo mundo aqui. Legal, vamos lá então. Pessoal, no 3, hein? Vai ter um delayzinho aqui, mas eu vou ficar sorrindo aqui, beleza? Atenção. 1, 2, 3. Aê, foi, galera. Pessoal, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui na aula, tá? Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Se ficou alguma dúvida, mande no grupo lá que eu vou responder. E comente lá no grupo da igreja que foi boa a aula, que você achou foi ruim ou boa, qualquer coisa, para que atine para o outro pessoal da igreja assistir aqui também, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração a todo mundo. Fiquem na paz.